Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus, que o povo do Senhor diga amém. Amém. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, abra no livro de Marcos, no capítulo 10. Capítulo 10, verso 46. Eu quero dizer, nessa noite, trago como tema, nunca é tarde para recomeçar. Amém? Nunca é tarde para recomeçar. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando, descia a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, fala com a gente, que a tua palavra encontre guarida no nosso coração. Te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. A pergunta que eu fiz a esse texto, e acredito que pode ser uma pergunta de todos nós, é o que um homem cego, mendigo, pode nos ensinar. Porque na maioria das vezes nós acreditamos que pessoas, em razão do seu conhecimento, elas são capazes de nos ensinar. Mas Bartimeu pode me ensinar, e Bartimeu pode ensinar a você muitas coisas. Um homem esquecido pela família, um homem esquecido pela sociedade, um homem abandonado por todos. Ninguém poderia imaginar que houvesse do lado de dentro alguma coisa boa. Eu fiquei imaginando hoje, uma noite assim tão chuvosa, fria, os Bartimeus que existem por aí no nosso caminhar do dia a dia. A gente olha para uma pessoa e talvez olhemos como muitas pessoas olharam para Bartimeu, um homem sem esperança, um homem abandonado pela sociedade, um homem abandonado pela família, um homem sem amigos, um homem sozinho. Muitos de nós não somos cegos, não somos mendigos, mas muitos de nós temos um pouco deste dia a dia do Bartimeu. Mas eu não quero que a gente olhe o que a gente pode estar vivendo em relação a Bartimeu, sozinhos, sem amigos, sem família, sem pessoas ao lado, um homem sem abrigo da chuva, um homem sem cuidados, um homem esquecido, um homem aparentemente sem sonhos. Eu acredito que quem olhava para Bartimeu não podia nunca imaginar que houvesse nesse homem sonhos. Por isso o tema da mensagem que trago nessa noite é: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para que a gente sonhe, mesmo que a vida, mesmo que durante a nossa caminhada aconteça os reveses, as situações que nos deixam sem saber o que fazer. Um homem, aos olhos humanos, sem expectativa de vida. Um homem fracassado, porque afinal de contas, ele estava largado, jogado, um homem destruído, um homem pobre. O que Bartimeu pode ensinar para nós? Que não somos cegos, que não somos mendigos. Eu quero dizer nessa noite que Bartimeu tinha muitas coisas que ninguém via, mas que existia dentro dele. Bartimeu tem muitas coisas a ensinar para mim e para você. Bartimeu tem muitas coisas para mostrar
para mim e para você, porque o nosso grande problema é porque nós olhamos as pessoas do lado de fora. Do lado de fora a gente consegue enxergar. Do lado de fora a gente começa a ver as pessoas como elas são. Nós não as conhecemos do lado de dentro. E o que é mais importante para Deus não é o que nós somos do lado de fora, mas o que somos do lado de dentro. O que tem o real valor para Deus não é quem você é do lado de fora, mas quem você é do lado de dentro. Porque é do lado de dentro que as coisas podem mudar. É do lado de dentro que a sua vida pode sofrer uma mudança, uma alteração. É do lado de dentro que a página da sua vida pode ser mudada, alterada. É do lado de dentro que Deus deseja ver. É do lado de dentro que Deus quer trabalhar. É do lado de dentro que Deus quer funcionar dentro de você. Talvez você não seja do lado de fora o que deveria ser do lado de dentro, mas Deus espera que você seja uma pessoa como Bartimeu. Eu fiquei olhando para Bartimeu e extraí algumas lições e eu me perguntei, será que eu faria o que Bartimeu fez? Será que você faria o que Bartimeu fez? Em primeiro lugar, Bartimeu identificou. Há muitas pessoas que ainda não identificaram a Jesus como Senhor. Bartimeu identificou. O verso 47, ele diz, Jesus, filho de Davi. Há muita gente no meio da nossa sociedade, muitas pessoas de um alto patamar, de um alto padrão de vida, mas que ainda não conseguiram entender que só em Jesus há vida aqui e vida eterna. Só Jesus pode mudar o caráter, só Jesus pode mudar a vida, seja social, seja espiritual, só Jesus pode mudar. Mas há muita gente, como os escribas, como os fariseus, que não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas Bartimeu reconhece que Jesus é Senhor. Bartimeu reconhece que Jesus é o Messias. Há muitas autoridades nos nossos dias que não reconhecem Jesus como Senhor, que não reconhecem Jesus como Messias. Bartimeu é um homem que nos ensina que nós precisamos aprender a alimentar a esperança do milagre. O milagre ele pode acontecer na nossa vida. Talvez o milagre aconteça hoje dentro da sua vida. Talvez você entrou aqui abandonado, esquecido, sozinho, sem esperança, sem expectativa. Mas você pode sair daqui nessa noite, alegre, louvando, exaltando, engrandecendo, glorificando, bendizendo ao Deus Todo-Poderoso. Bartimeu alimenta o milagre, Bartimeu alimenta a esperança. Ele viu em Jesus não apenas um homem que passava. Nos nossos dias, as pessoas desenham, as pessoas pintam o quadro de Jesus como apenas um homem que passou por essa terra, que fez milagres, um homem bom, um homem que esteve aqui, um homem que foi profeta. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, Jesus é mais do que um profeta. Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra para mudar a sua vida, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E esse homem, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, ele consegue perceber que aquele homem que passava, cujo nome era Jesus, poderia mudar a história dele. Talvez você esteja aqui hoje sem esperança, talvez você esteja me ouvindo pela internet e dizendo, eu não tenho esperança, eu estou sozinho. Quero lhe dizer, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode fazer você ser uma pessoa diferente. Porque há dois momentos na vida de Bartimeu: o Bartimeu sem Jesus e o Bartimeu com Jesus. Sem Jesus, Bartimeu é um homem fracassado. Sem Jesus, Bartimeu é um homem sem esperança. Sem Jesus, Bartimeu é um homem sem expectativa de vida aos olhos da humanidade. Mas com Jesus, esse homem é diferente. Com Jesus, esse homem é capaz de nos ensinar. Eu não sei se você gostaria de receber o conselho de alguém que, olhando aos olhos humanos, não tem nada para te dar.
A gente gostaria de receber o conselho de alguém que está sempre acima de nós, alguém que aos nossos olhos tem muito conhecimento, alguém que aos nossos olhos sabe muito a respeito da vida, mas de um homem cego, mendigo, filho de Timeu. As autoridades, os escribas, os fariseus achavam que Jesus era um embusteiro, achavam que Jesus era um impostor, mas Bartimeu não olhava assim, Bartimeu não via assim, Bartimeu não pensava assim. Algumas religiões nos nossos dias reconhecem Jesus apenas como um homem, como um profeta, muitas pessoas também são assim, mas Bartimeu não. Bartimeu, ele acreditava que Jesus poderia mudar a sua história. Bartimeu reconhece, em primeiro lugar, que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus é humano, mas que Jesus também é divino. Pedro afirma a divindade de Jesus. Ele diz: tu és Filho de Deus. Ora, esse homem, então, em primeiro lugar, ele consegue entender que aquele que está saindo de Jericó, isso é interessante, porque o texto, ele nos mostra que Jesus estava saindo, e foram para Jericó quando ele saía de Jericó, e não quando Jesus entrava em Jericó, mas quando Jesus saía de Jericó. Bartimeu fez uma coisa importante, algumas coisas importantes. Nós precisamos aprender, irmãos, que nem tudo depende de Jesus, há muitas coisas que dependem da nossa ação, há muitas coisas que dependem da nossa atitude. Jesus poderia ter ido embora sem que Bartimeu fosse curado. Eu quero dizer a você, há momentos na vida que você precisa fazer algo. Só você pode fazer algo. Só você pode mudar a história da sua vida quando você se aproxima do Senhor. Bartimeu percebe que Jesus não está entrando, mas Jesus está saindo da cidade. Jesus está saindo de Jericó. Isso nos aponta, isso nos ensina, isso nos mostra que nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Há oportunidades, irmãos, que passam apenas uma vez. Bartimeu não sabia se Jesus iria passar ali mais uma vez, um outro dia, uma outra ocasião, mas ele aproveita a oportunidade. Segunda lição que eu extraio desse texto é que Bartimeu mostrou coragem e perseverança. Quem poderia imaginar que o homem cego, mendigo, filho de Timeu, ele poderia enfrentar ou confrontar e não ter medo da multidão. Ele não teve medo das pessoas que ali estavam. Ele não teve medo das palavras negativas que as pessoas começaram a lançar sobre ele. Às vezes nós começamos as coisas, mas nós não terminamos, porque nós ouvimos vozes. Quando Bartimeu começou a clamar, as pessoas, e um grande número de pessoas dizia para ele, para que ele ficasse calado. Eram vozes que estavam atrapalhando ele na sua caminhada. Bartimeu não deu ouvido a essas vozes. Quantas vezes Deus tem uma bênção para nós? Quantas vezes Deus quer que a gente faça algo, mas nós começamos a dar ouvidos a vozes que não são positivas, mas vozes que são negativas. Bartimeu poderia ter consciência, muito embora não pudesse ver, mas ele poderia ter consciência e poderia dizer: é verdade, é melhor que eu cale, quem sou eu? Ele poderia ter pensado assim, mas Bartimeu nos ensina, irmãos, que as vozes negativas não podem abafar a nossa certeza de que o milagre pode acontecer na nossa vida. E olha que as vozes negativas eram de uma multidão, não era apenas de uma pessoa, não era de duas, de três. O texto não define o número de pessoas, mas o texto diz que havia uma multidão, e quanto mais Bartimeu falava, as pessoas mandavam ele parar. Bartimeu é um homem cego, mendigo, mas é um homem que tem coragem. É um homem capaz de levantar a sua voz, porque Bartimeu enfrenta o povo que queria que ele calasse, que ele não falasse, que ele não gritasse.
mas ele é um homem perseverante. Irmão, se nós queremos conquistar alguma coisa, note bem isso, é necessário, é básico, é fundamental que você seja uma pessoa perseverante, porque as coisas não vão acontecer muitas vezes do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que nós queremos, da forma que nós desejamos. Vai exigir de nós perseverança. E quando Bartimeu continua gritando cada vez mais, a gente não pode imaginar a perseverança desse homem em querer algo. Eu não sei se você já começou algo e parou no meio do caminho. Você começou animado, Bartimeu poderia ter começado animado, Jesus, filho de Davi, e quando a multidão mandou ele parar, ele poderia ter calado a sua boca. Ele poderia não ter falado mais nada, porque quem é Bartimeu? Bartimeu é cego. Ele podia ter apanhado de alguém, poderia ter tomado um tapa de alguém, não saberia de quem era, mas Bartimeu nos ensina o valor da perseverança. Se você quer ser alguém capaz de vencer, seja na área espiritual, seja na área material, você precisa aprender que a perseverança é a base da nossa vida. Que a perseverança é o que nos faz andar para frente, a perseverança nos faz alcançar o progresso, a perseverança nos faz avançar, e a perseverança só existe porque sempre há vozes querendo nos parar. A perseverança só existe porque há vozes que querem truncar, que querem fechar o nosso caminho, que querem bloquear a nossa caminhada. Talvez você deseje, queira tantas coisas, mas que tipo de voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz do seu coração? Você está ouvindo a voz de Deus? Mas você está ouvindo vozes que tentam fazer você parar, que tentam congelar você, que tentam engessar você. Há muitas vezes nós começamos animados, empolgados, mas a gente ouve algumas vozes que nos fazem parar, que nos fazem deixar a esperança de lado, que nos fazem parar de continuar a buscar a Deus. Bartimeu nos ensina o valor da perseverança. Seja alguém perseverante. Perseverança e coragem precisam andar juntos. Você vai enfrentar o medo, você vai encontrar o medo na sua frente, mas você tem que ser perseverante e acreditar que você com Cristo Jesus, você é a maioria, que você é mais do que vencedor e que você é capaz de vencer as coisas que vão vir sobre a sua vida. Bartimeu é um homem corajoso, quem diria, não é isso? Quem poderia imaginar? Quem olhava para Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, sentado na saída de Jericó. Mas Bartimeu tinha algo que ninguém podia imaginar. Eu quero dizer, talvez você tenha algo aí dentro tão grande, tão forte, talvez você não tenha executado. Porque quando Jesus passa por aquele lugar, Bartimeu executa o que ele tinha dentro do coração. Bartimeu é um homem de atitude. Bartimeu é um homem capaz de nos ensinar. E quando nós temos perseverança, nós podemos ir longe. Terceiro lugar, Bartimeu agora nos ensina uma terceira lição. Bartimeu não se sente, não se identifica. Bartimeu não tem um sentimento de inferioridade. Ele poderia ter olhado para a vida dele e poderia ter dito a ele mesmo. Assim como muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos a respeito de nós: quem sou eu? Quem sou eu para receber uma bênção do Senhor? Quem sou eu? Outro dia eu estava pensando a respeito da grandeza do Senhor e eu fiquei falando com o Senhor, dizendo: Senhor, como Tu és maravilhoso. Olha, nós vamos ter um novo nome escrito. Você vai ter um novo nome quando você chegar na glória. O seu nome está escrito no livro da vida. Você vai entrar no céu. Olha que coisa maravilhosa. Olha que tantas promessas que nós temos. Bartimeu é um homem que não carrega, muito embora o seu corpo carregue a identificação de um homem inferior, mas dentro dele ele não tem esse sentimento. Ele não tem dentro dele um sentimento de inferioridade. Ele é um homem capaz de não olhar
para as circunstâncias. Ele é um homem capaz de não olhar para as situações. Ele acredita que mesmo sendo cego, mendigo, ele é capaz de receber o milagre. Note o que eu vou dizer. Ser humilde não é ser inferior. Às vezes nós achamos que nós fazemos a associação de uma pessoa humilde. Eu sou tão humilde com inferioridade. Deus não nos deu um sentimento de inferioridade. Deus nos deu poder e autoridade para vencer qualquer coisa. Bartimeu percebe isso. Bartimeu acredita que, muito embora do lado de fora todos olhassem para ele, os que passavam por ele, olhassem ele com um sentimento de inferioridade, mas ele lá dentro não era. Ele acreditava que se ele clamasse ao Senhor, ele poderia ser curado. Talvez você carregue dentro de você não humildade, mas inferioridade. Talvez você carregue dentro de você um potencial que você ainda não viu, que você ainda não percebeu, porque Bartimeu me aponta para isso. Bartimeu tinha dentro dele um grande potencial. Bartimeu tinha a capacidade de fazer algo pela sua própria vida. Bartimeu tinha a capacidade de mudar a sua história se ele buscasse a pessoa certa, no momento certo e na hora certa. E ele faz isso tudo. A quarta lição que eu extraio desse texto, que Bartimeu clamou ao Senhor Jesus. Ele clama, ele começa a clamar a Jesus, e o texto diz no verso 49, que Jesus parou. Jesus parou para ouvir Bartimeu. Jesus parou para aquele homem que ninguém acreditava. Irmãos, do nosso clamor precisa fazer Jesus parar. O nosso clamor precisa fazer Jesus se inclinar para nós. O nosso clamor precisa fazer Jesus olhar para nós e ter misericórdia de nós. Bartimeu começou a clamar. Bartimeu aproveitou a oportunidade de clamar. Há muita gente que entra na igreja e tem a grande oportunidade de receber Jesus como o seu único e suficiente Salvador, e deixa Jesus passar. E deixa a oportunidade passar. Como se essas pessoas tivessem controle da sua vida. Nenhum de nós, irmãos, temos controle da nossa vida. Nenhum de nós sabemos a nossa data de validade, mas todos nós temos. Bartimeu é um homem capaz de clamar a pessoa certa. Há muita gente clamando a deuses que não são deuses, a deuses que não são verdadeiros. Mas Bartimeu, ele começa a clamar. Seja alguém capaz de fazer que o seu clamor pare, Jesus. Quando Jesus para, Jesus é tocado, não como foi tocado pelaquela mulher que tinha uma enfermidade, mas Jesus foi parado pelo clamor. Quando Bartimeu começa a clamar, e qual a diferença do clamor? O clamor de Bartimeu era um clamor que vinha da alma. O clamor de Bartimeu era de alguém que reconhecia que aquele que passava lá poderia mudar a sua vida. Você pode hoje clamar a Jesus e Ele pode abençoar a sua vida nessa noite. Você pode sair daqui mudado, transformado, tocado. Você pode tocar em Jesus através da sua voz. Basta você clamar. Basta você ter, como disse o bispo de manhã, sinceridade. Seja alguém sincero para Deus. Reconheça a sua fragilidade. Diga: Senhor, diante de Ti eu sou fraco, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Bartimeu é um homem que faz Jesus parar. Bartimeu clama e Jesus para. Quinto lugar, Bartimeu tinha um sonho. E qual era o sonho de Bartimeu? Um sonho simples. Bartimeu tinha um sonho de voltar a ver. Sabe, eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei que sonho você tem. Mas esse homem cego, mendigo, tinha sonho. E nós? Se eu perguntasse a cada um de vocês têm sonho? Qual o seu sonho? Você sonha
é lógico que há sonhos na nossa vida que nós não sonhamos, mas que Deus sonhou para nós. Por exemplo, não foi José que sonhou ser governador do Egito, foi Deus que sonhou para José. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter sonho. Bartimeu era um homem sonhador. Sabe, viver nessa vida sem sonhar e tendo o Deus que nós temos é perder tempo. Você pode sonhar, porque se há alguém que pode realizar os seus sonhos, é o Deus Jesus Cristo que você conhece. Não pare de sonhar. Não deixe de sonhar. Talvez você não deseje ver como Bartimeu, mas talvez você tenha sonhos. O que você perdeu? Bartimeu perdeu a visão. O texto não relata, o texto não diz, o texto não mostra, o texto não fala o motivo pelo qual Bartimeu ficou cego. Mas ele diz lá no verso 52, quando Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia ter falado tantas outras coisas. Ele poderia ter pedido uma esmola, como aquele homem que estava na Porta Formosa, quando os discípulos chegaram lá, mas ele não diz isso. Bartimeu diz: que eu volte a ver. Eu pergunto: o que você perdeu? Será que você acredita que aquilo que você perdeu, você pode reaver? Ou você olha a vida e diz assim: não, eu perdi, pastor, não há mais oportunidade. Bartimeu poderia ter olhado a vida dele assim, afinal de contas, um homem fracassado, um homem sem esperança, aos olhos das pessoas, um homem esquecido, um homem sozinho, um homem abandonado, sem família, um homem largado pela sociedade, mas um homem que sonha. Ora, se Bartimeu, que nunca conhecera a Jesus, que ele conheceu apenas naquele dia, tinha sonhos, por que você parou de sonhar? Por que você não sonha mais? Porque olhando entre Bartimeu e nós levamos uma larga vantagem. Mas há muitos de nós que paramos de sonhar, porque afinal de contas, pastor, a vida é difícil, a vida é complicada, a gente tem que pedir a Deus, mas a gente não... Não! Você não pode parar de sonhar, você tem que continuar sonhando, porque Deus pode fazer o milagre que você precisa receber. O que você perdeu? Talvez você tenha perdido muitas coisas que só Jesus pode fazer reaver. Talvez você tenha perdido muitas coisas que Jesus pode te devolver nessa noite, mas note o seguinte: você precisa fazer algo. Há coisas que nós precisamos fazer, há coisas que Deus não vai fazer, há coisas que são atitudes nossas. Você lembra de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro morreu, e Jesus, quando chega naquele lugar onde Lázaro está, Jesus disse assim: tirai a pedra. Eu acho que o texto ficaria brilhante, maravilhoso, fantástico, extraordinário, se Jesus estendesse a mão e a pedra saísse. Ele tinha esse poder? Tinha. Ele poderia ter estendido a mão e a pedra rolando, e aí ele ressuscitava Lázaro. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse aos que ali estavam: tirai a pedra. Ouça o que eu vou te dizer: há coisas que você pode fazer que Deus não vai fazer, mas há coisas que você não pode fazer, essas coisas Deus certamente fará por você. Ressuscitar Lázaro, ninguém podia, mas Jesus podia. Não fique pensando que Deus vai fazer tudo por você. Há atitudes que você precisa tomar. Há situações na nossa vida que elas só mudam quando nós tomamos algumas ações, algumas atitudes. Talvez você tenha perdido algo e você diga: mas pastor, eu perdi. O que você precisa fazer para reaver? Talvez você saiba o que fazer. Bartimeu, repito, cego, mendigo, filho de Timeu, ele sabia o que fazer. Quando Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Logicamente, Jesus sabia o que o homem poderia imaginar, o que o homem trazia dentro do coração. Um homem cego, mas ele poderia ter pedido tantas outras coisas. E ele disse: que eu volte
a ver. Você tem que sair daqui nessa noite crendo que o que você perdeu, você pode também conquistar, que Deus pode te dar uma visão nova, que Deus pode te dar aquilo que você deixou passar, perdeu por situações. O texto não nos relata o motivo pelo qual Bartimeu perdeu a visão. Por que Bartimeu ficou cego? Mas o texto nos mostra que há um Jesus capaz de devolver aquilo que nós pedimos a Ele. Sexto lugar, ninguém poderia imaginar que Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, sabe, parece que as pessoas que a gente menos valoriza são as pessoas que mais nos surpreendem. Quando você às vezes não dá nada por alguém, é esse alguém que mostra o que você não podia imaginar que ela teria. Talvez você esteja aqui e as pessoas não saibam quem você é. Talvez você seja mais do que você imagina ser. Talvez o que está faltando em você é que você ainda não tomou a atitude de fazer algo em razão da sua vida. Bartimeu é um homem que tem fé. Quem poderia imaginar, não é verdade? Talvez a gente olhe para algumas pessoas e diga assim: será que fulano tem fé? Será que aquela pessoa tem fé mesmo? Bartimeu tinha fé. Quem poderia imaginar que aquele homem que estava ali cego, mendigo, filho de Timeu, tinha fé? Mas Bartimeu tinha fé. Fé capaz de fazer que ele recebesse a cura. Hebreus diz que sem fé, é interessante isso, sem fé é impossível. Não há qualquer possibilidade de agradar a Deus se não houver em nós fé. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé, mesmo que pareça um muro intransponível, mesmo que pareça um muro mais alto, mesmo que pareça as coisas difíceis e impossíveis de serem alcançadas. Você precisa ter fé. Porque o que agrada a Deus, o que Deus quer ver dentro de mim e o que Deus quer ver dentro de você é fé. Jesus encontra fé em Bartimeu. Talvez se eu passasse naquele dia, não encontraria fé naquele homem. Eu me lembro que muitos anos atrás estava evangelizando, eu era novo ainda, evangelizando na igreja de Irajá, e nós fomos para Niterói, tempo bom, onde a gente falava assim: se você não tem uma igreja, vai para uma igreja mais perto da sua casa. Hoje a gente não pode dizer mais isso, mas naquela época a gente podia dizer. E eu me lembro que nós evangelizamos uma boa parte ali do pessoal de Niterói, e tinha um homem largado, jogado, esquecido lá, e que nós passamos sem perceber. Aquele homem me fez lembrar esse texto de Bartimeu. Aquele homem se levantou, foi para o nosso meio e falou assim: dá para você me dar um folheto? Dá para você me falar de Jesus? Dá para você me falar desse amor? Dá para você me falar dessa graça que vocês estão entregando esse papel? Sabe, irmãos, quem a gente nunca imagina são as pessoas que nos surpreendem. Bartimeu tinha fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Certamente, Bartimeu nunca poderia imaginar que a certeza que estava dentro dele era algo chamado fé. Certamente Bartimeu nunca poderia imaginar que a certeza que estava no seu interior se chamava fé. E quantos de nós, irmãos, temos Jesus e não exercitamos a fé? A fé é um exercício. A fé precisa ser continuamente cultivada por nós. Por quê, pastor? Porque todos os momentos da nossa vida nós precisamos ter fé de que Deus pode mudar. A fé de Bartimeu é uma fé ativa. A fé de Bartimeu é uma fé exercida no momento apropriado. A fé de Bartimeu é uma fé exercida no momento que ele mais precisa. Talvez você tenha fé. Se eu perguntar quantos de vocês têm fé, eu creio que todos nós levantaríamos a mão e diríamos, com o acenar das mãos, que nós temos fé. Mas esta fé, sem ser ativada, não vai funcionar. Porque Jesus poderia ter passado e Bartimeu não ter feito nada.
O que adiantaria a fé de Bartimeu se ele não exercitasse? O que adiantaria a fé de Bartimeu se ele não ativasse naquele momento? Ative a sua fé nessa noite e você vai ver a glória de Deus. Ative a sua fé nessa noite e você vai poder ver os milagres do Senhor. Você vai poder ver coisas maravilhosas das mãos do Senhor. Não adianta ter fé sem exercício. A fé sem obra é morta. Não adianta ter fé e não agir. Não adianta ter fé e não executar. Não adianta dizer que tenho fé. Eu preciso aplicar a fé no meu dia a dia. Eu preciso aplicar a fé na minha vida. A fé precisa estar em ação. A fé exige ação. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas eu não aplico esta fé. Bartimeu é um homem de fé. Quem poderia imaginar que esse homem tinha dentro dele fé? 7º lugar, Bartimeu começa a seguir a Jesus, não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Olha o que diz o verso 32 aí, eu quero que você vá à Bíblia mais uma vez. Então Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Vai, a tua fé te salvou. Salvou aqui não tem um sentido de salvação, vida eterna. Salvar aqui é no grego sozo, que quer dizer salvação, que quer dizer cura, que quer dizer muito mais. Quando nós lemos o texto, nós imaginamos a fé de Bartimeu salvou ele. Não, essa fé é sozo, no sentido de curar ele. Ou seja, Jesus estava dizendo, a tua fé te curou. Viu o exercício da fé como é importante? Mas Bartimeu poderia ter ido embora. Quando Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou. Olha o que diz o verso 32. Então Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Vai. Bartimeu estava ouvindo algo de Jesus dizendo, vai. A tua fé te salvou. Bartimeu poderia ter ido embora? Poderia. O que Jesus disse para ele? Vai, a tua fé te salvou. Mas Bartimeu nos ensina mais uma vez, que ele não segue, que ele não se aproxima de Jesus por aquilo que Jesus pode dar a ele, que é uma cura, que é um milagre. Há muita gente na igreja que chega para Deus só por causa de um milagre, mas a sua intenção interior não é sincera, não é verdadeira, mas é interesseira. E Deus muitas vezes, pela sua graça, bondade e misericórdia, cura. Mas olha o que ele diz, Jesus, vai, a tua fé te salvou. E aí o texto completa dizendo assim, e imediatamente tornou a ver, e fez o quê? Seguia Jesus estrada fora. Bartimeu não apenas recebeu uma cura, mas Bartimeu se converteu. Bartimeu não apenas foi tocado por Jesus em receber a visão, agora Bartimeu consegue ver Jesus, Bartimeu consegue enxergar Jesus. Mas Bartimeu, ele é homem capaz de acreditar que Jesus não serve para ele só para que ele possa receber a cura quando precisar, mas que Jesus é necessário para a existência, para a continuidade da sua própria vida. Por que você serve a Deus? Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele tem, irmãos, mas por aquilo que Ele é. Não, eu sirvo a Deus porque Ele é o dono da prata e do ouro. É por isso que você serve a Deus? Ou você serve a Deus por aquilo que Ele é? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Eu já fiz uma citação aqui interessante, vou fazê-la de novo. Pastor Mauro Israel, que morreu com um terrível câncer. A igreja orando por ele, ele disse à igreja, antes de morrer, ele disse assim, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Sabe o que significa isso? O que quer dizer essa citação? Que a minha vida acima de qualquer coisa, se recebo ou não recebo, a minha vida está nas mãos de Deus.
Se eu recebo o milagre, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não recebo o milagre, eu verei a glória de Deus. Sabe o que significa? Em qualquer situação, é certo que eu verei a glória de Deus, porque eu morrer é lucro também no reino do Senhor. Bartimeu nos ensina, Bartimeu nos mostra, Bartimeu nos aponta que nós precisamos seguir a Jesus, não por aquilo que Ele fez na nossa vida, mas por aquilo que Ele tem sido dentro da nossa caminhada, aquilo que Ele tem feito dentro de nós. Esse Bartimeu poderia ter ido embora, esse Bartimeu poderia ter seguido o seu caminho, mas o texto diz que imediatamente, após ver, ele seguia Jesus estrada fora. Bartimeu não precisava mais de cura, Bartimeu não precisava mais de milagre, mas Bartimeu sabia que ele ainda precisava de Jesus. Eu e você ainda precisamos de Jesus. Eu e você ainda precisamos nos aproximar do Senhor. O que Bartimeu tinha que falta em você? Eu extraí desse texto 7 lições que Bartimeu tinha. O que falta em você? Que sentimento você tem em relação à sua vida? Você ainda tem sonhos? Existem sonhos dentro de você? Jesus conseguiu brotar dentro de Bartimeu a esperança de recomeçar. Por isso termino dizendo, nunca é tarde para recomeçar. Porque quando nós buscamos ao Senhor, quando nós clamamos a Ele, Ele para, Ele se inclina para nós, segundo a sua graça e sua bondade. Nunca é tarde para recomeçar. Talvez você tenha perdido a esperança, talvez você tenha perdido a motivação, o ânimo, a disposição, em razão de tantas coisas que a vida trouxe para você. Tantas coisas da vida trouxe para Bartimeu que ele se encontrava lá à beira do caminho. Bartimeu se encontrava lá na saída de Jericó. Mas Bartimeu acreditou que se ele clamasse a Jesus, a página da sua história poderia ser mudada. Bartimeu acreditou que ele poderia recomeçar. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu posso recomeçar? Eu não quero que você use a palavra talvez, eu quero dizer a possibilidade sim de recomeçar, porque o Deus que operou na vida de Bartimeu é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. O Deus que tocou em Bartimeu e fez Bartimeu ver, é o Deus que pode tocar na sua vida nessa noite e fazer você recuperar o que você perdeu, devolver o que a vida levou de você. Bartimeu perdeu a visão, mas Jesus devolveu a ele a visão. Mas Bartimeu tinha dentro dele o que eu e você precisamos ter: sonhos, alvos, objetivos, a esperança para você. Eu queria cantar essa música, queria pedir ao nosso pessoal do louvor. Eles não sabiam que ia pregar essa mensagem, mas cantaram a música. O Nicolas cantou a música, falei, meu Deus do céu, ele não sabe nada do que eu vou pregar. Mas o Espírito Santo sempre sabe. Eu quero dizer para você que é crente, para você que não é crente, a esperança para você. A esperança. O que eu preciso fazer então, pastor? Você precisa agir. Você precisa fazer como Bartimeu fez. Você precisa acreditar como Bartimeu acreditou. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música? Nicolas, puxa para nós aí a música. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morreu, a esperança pra você, a esperança para o ferido,
como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Você que está aqui nessa noite, diz assim: pastor, ore por mim. Eu preciso fazer tudo o que Bartimeu fez. Eu sirvo a Deus, mas perdi a esperança de algumas coisas. Eu sirvo a Deus, mas não sonho mais. Eu sirvo a Deus, mas não exercito a minha fé. Mas eu não quero sair daqui assim. Eu quero receber uma oração nessa noite capaz de mudar a minha vida. Eu quero receber uma oração que pode mudar o rumo, a trajetória da minha vida. Se você que deseja receber esta oração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos aonde você está. Você que diz: eu quero voltar a sonhar. Eu quero continuar sonhando de novo. Eu quero ser renovado nessa noite, continuar acreditando em Deus, mas exercitando a minha fé, a minha certeza. Levante bem alta a sua mão. Lembre-se que ninguém fez nada por Bartimeu. Ninguém da multidão levantou a mão de Bartimeu. Mas Bartimeu tomou uma atitude. Essa atitude é unicamente sua. Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você, mesmo aí no lugar onde você está. Pai, abençoa essas vidas. Pessoas que perderam a esperança, talvez pessoas que não sonham mais, pessoas, Senhor, juguladas, vencidas pela vida, e que olham o cenário, o desenho, a história da vida como algo finalizado. Senhor, faça que essas pessoas olhem como Bartimeu, porque Bartimeu não olhou a sua vida como algo finalizado. Ele aproveitou a oportunidade daquele dia que Jesus estava saindo de Jericó. Toca nessas mãos, Senhor, como o Senhor tocou em Bartimeu e fez ele voltar a ver. Ajuda essas pessoas a reaver aquilo que elas perderam, que elas saiam daqui motivadas a conquistar aquilo que perderam, que elas sejam perseverantes, que elas não dêem ouvidos às vozes que estão ao redor, mas que elas acreditem, Pai, que devem dar ouvido somente à Tua voz. Pai, ajuda pessoas aqui a sonharem de novo. Toca nessas pessoas para que a visão, não física, mas a visão espiritual seja ampliada. Que a visão espiritual seja agora modificada e que essas pessoas possam olhar para um futuro vitorioso ao Teu lado. Pai, eu abençoo cada uma dessas vidas nessa